Você sabia que os bichos não veem as cores e as formas da mesma forma que os humanos? Você já se perguntou como os animais enxergam o mundo? Será que a visão deles é parecida com a nossa? Será que é mais privilegiada ou menos eficiente que a nossa? Se você sempre quiser descobrir essas curiosidades, essa é sua grande oportunidade. Como você vai ver agora, cada animal vê o mundo de uma maneira diferente. Segundo testes de estudos científicos, dependendo da espécie, alguns bichos são capazes até mesmo de enxergar cores que não vemos e a luz ultravioletas. Dá para acreditar? Então vem comigo com o top 10 curiosidades como os animais enxergam. Top 1. Como indicam estudos, os cães e os gatos têm a visão muito mais fraca que a nossa e não são sensíveis a grande parte de tons existentes por aí. Ou seja, eles enxergam de um mundo menos colorido, mas, em compensação, eles têm uma visão noturna invejáveis, contam com uma ótima noção de perspectiva, profundidade e movimento. Top 2. Os peixinhos. Outra coisa interessante sobre como animais enxergam é descobrir que alguns deles podem ver a luz ultravioleta. Esse é o caso dos peixes, por exemplo, que são sensíveis a esse tipo de luz e de quebra ainda veem tudo em outros tamanhos, mais ou menos do jeito que eu estou mostrando na foto. Top 3. As aves. Explicando de uma forma mais simples, as aves contam com uma visão mais aguda que a humana. Mas, claro, isso depende muito da espécie. As aves noturnas, por exemplo, enxergam melhor quando não há luz. As diurnas, por outro lado, enxergam tons de cores e luzes ultravioleta que os humanos não podem ver. Top 4. A cobra. Outros animais que não enxergam muito bem são as cobras. Porém, à noite, elas podem ver a radiação térmica. Aliás, segundo os estudiosos, elas conseguem ver a radiação 10 vezes melhor que os dispositivos infravermelhos modernos usados pelo exército, por exemplo. Na luz do sol, por outro lado, elas reagem mesmo ao movimento. Se a presa se mexe ou quando sentem ameaçadas, elas atacam. Top 5. Os ratos. Se existe um ponto interessante em descobrir como os animais enxergam, é saber que, em alguns casos, cada olho deles se mexe separadamente. Dá para imaginar em como isso deve ser psicodélico? Com os ratos, por exemplo, eles veem 2 imagens ao mesmo tempo. Além disso, para eles, o mundo é mais borrado e lento, em tons azulados e esverdeados. Top 6. As vacas. Outros bichos que enxergam, às vezes completamente diferente de nós, são os bovinos. As vacas, aliás, não veem o verde. Não vê verde. Para elas, tudo está em tons de laranja e vermelho. Elas também percebem tudo de uma forma aumentada. Top 7. Os cavalos. Por conta dos olhos laterais, os cavalos contam com uma espécie de ajuda extra contra os perigos. A desvantagem é que eles nem sempre conseguem ver o que está à frente. Sobre os tons, o mundo é um tanto mais pálido para os equinos. Top 8. As abelhas.
As abelhas também têm uma visão distorcida da luz e das cores. Elas conseguem perceber a luz 3 vezes mais rápido que o ser humano e enxergam também os raios ultravioletas, o que é impossível para nós. Top 9. Os tubarões. Eles não enxergam as cores, mas em compensação têm uma grande sensibilidade debaixo d'água. Qualquer mínimo movimento nas proximidades é captado pelos sentidos e pela visão dos tubarões. Top 10. As borboletas. Apesar de serem belas e coloridas, as borboletas não são capazes de enxergar nem mesmo as cores de suas companheiras de espécie. Mas, apesar da visão bem fraquinha, elas podem ver cores que o ser humano não é capaz de enxergar, além da luz ultravioleta. Gostaram? Por fim, somos privilegiados, nós seres humanos, podermos enxergar todas as cores.